Bom dia, pessoal. Bom dia. Paz a todos. Amém. É um grande honra, um grande prazer que eu aceito o convite do pastor Toninho. E antes de mais nada, eu gostaria de... Pode se sentar, fique à vontade. Os irmãos olhassem para Jesus, que as palavras também são palavras de Deus. Primeiramente, eu quero fazer uma oração para que tudo flua melhor. Feche os olhos, por favor, quem puder. Pai, eu te dou graças por mais essa oportunidade. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe, porque se elas estão aqui, além de terem oportunidade, foi porque o Senhor as trouxe, foi porque o Senhor as escolheu. Pai, abre o entendimento, dá sabedoria, faz separação desse lugar entre luz e trevas, que nenhum espírito maligno possa cercar, se aproximar desse lugar para atrapalhar o seu povo. Em nome de Jesus, ilumina as pessoas que aqui estão, ajuda-as, Pai, a abrir o coração para que tudo possa entrar, penetrar e se tornar, Pai, conduta na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu te agradeço antecipadamente. Amém. Amém. Irmãos, rapidamente, vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 6, para a gente já introduzir o que Deus tem para falar para as pessoas. Alguns vão ser ensinados, outros vão ser lembrados, porque Deus escolhe pessoas da maneira que só Ele sabe o que a pessoa tem para oferecer. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Primeiramente, como o pastor Alberto já comentou, há uma variação na palavra grega que se diz diaconeu, que no nosso caso é servir. O pastor Alberto falou sobre serviço e eu vou focar na palavra servir. Desde o princípio a gente percebe, aqui, vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sentadas esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, que era um homem cheio de espírito, elegeram também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui, irmãos, a gente nota que o diaconato não apareceu por acaso. Foi uma necessidade do povo de Deus, que Deus se sentiu assim agradado de que mais pessoas servissem a obra e que multiplicassem, porque o ministério, em todas as coisas, ele depende do coletivo, ele depende da união. E, infelizmente, haviam pessoas capazes, desde o começo, de estar servindo. O que a gente observa aqui? O diaconato foi uma necessidade. Os diáconos não poderiam ser escolhidos aleatoriamente. Então o povo analisou, e apontou os 7 por 3 critérios. Eu vou ressaltar para os irmãos aqui. Homens de boa reputação. São homens sem vícios, homens educados e homens atenciosos. A boa reputação aqui já refere a vida da pessoa como cristão. Subentendendo já que ela já é uma criatura e ela é bem vista entre as pessoas que estão na comunidade com ela. Então, assim, o que ela fazia no passado, Deus já esqueceu, porque a gente pressupõe que ela já é uma criatura. Então, dali para frente, nova criatura, novo momento, novo futuro. Outra coisa, cheios do Espírito Santo, obedientes, pacientes, longânimos, misericordiosos, ou seja, são aqueles que se nota claramente os frutos do Espírito. Se você é uma pessoa escolhida por Deus, você não tem que provar nada para ninguém. O seu testemunho fala por si só. Você não tem que chegar, irmão, eu sou isso e isso. Irmão, eu faço isso e isso. Faça a sua parte, que é o que Deus escolheu para servir, e assim as pessoas verão em você. Porque muitas vezes a gente mostrar vale mais do que a gente chegar e sair falando. E continuando aqui, cheios de sabedoria. Aqui, irmão, implica diretamente em aconselhadores na palavra. Para a gente poder ajudar e poder trazer as pessoas para dentro da igreja, a gente tem que saber o que elas precisam. E como que a gente vai saber? Se aproximando, perguntando, cumprimentando, um primeiro contato, um abraço talvez. Deus sempre direciona, às vezes a gente sente vontade no coração nosso, tem vontade de falar com aquela pessoa.
Mas se preocupa do julgamento dela. Nossa, a pessoa vai achar que eu estou pensando isso ou aquilo. Irmão, se você teve essa vontade de gerar no coração, tenha certeza do aproveito de Deus. Ela não é uma coisa que você simplesmente pensou aleatoriamente, porque o nosso mundo ele é totalmente voltado para coisas que afastam as pessoas, não para aquelas que unem. Por isso essa diferença, o conflito dentro da gente. Então vamos, se sentimos vontade de decidir, abraçamos a causa. Lembrando que sabedoria, isso aqui é diferente de conhecimento, embora estejam intimamente ligadas. Se você estuda, você adquire conhecimento. A sabedoria, ela vem com meditação na palavra e oração. É isso aqui só que traz sabedoria. A sabedoria secular, ela não serve para as coisas de Deus. Ela acrescenta, mas ela não vale por si só, né, para que a gente esteja alimentando e crescendo, né, em virtude. E a gente só cresce em virtude quando o Espírito Santo cresce em nós, porque a palavra diz que nós devemos diminuir para que Cristo cresça. Né? Continuamos aqui, ó. Vamos adiante para 1 Timóteo, né, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeiro vamos dar uma olhada no versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Glória a Deus. Amém? Também sejam estes, primeiramente, experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Primeiro aqui, duas palavras que a gente leva aqui são experimentados e irrepreensíveis. O que é experimentado? Irmãos, quando Deus escolhe, Ele por si só sabe aquilo que a pessoa é capaz de oferecer. Mas existe uma outra coisa que é do natural do homem, ele tem que ser testado, porque o homem tem escolhas. Deus escolheu ele, mas ele tem que escolher servir a Deus, porque senão ele não serve para ficar na obra de Deus. Então, primeiro, ele é experimentado, e o irrepreensível significa que não necessita de correção. Necessita que é uma pessoa que age naturalmente e assim ela cativa, ela gera o carisma, ela atrai as pessoas e não repele. Então, esse é o objetivo aqui, né, da experimentação. E, olhando por isso, vamos voltar para o versículo 8 lá, um pouquinho mais para cima aí, ó. Versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam, com as qualidades, respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Mais uma vez no versículo 10. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Vamos até o 13. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que aqui está falando, irmãos? Aqui é claro no que ele diz: respeitáveis de uma só palavra. Se você disse uma coisa a alguém, fez uma promessa, honre a sua palavra. O poder de Deus está na palavra. Se a gente já começa diferente falando e não faz, como é que Deus vai fazer em nosso favor se a gente não é capaz de fazer nem o que a gente promete? Por isso que é muito delicado a gente chegar e falar: irmão, eu vou te ajudar. Ah, irmão, eu vou fazer isso para você. E se a gente não faz, a gente não pode exigir de Deus que a gente faça, que Ele faça por nós. Né? Então, assim, ó, não inclinados a muito vinho. Aqui não tem segredo nenhum. Né? A bebida é uma coisa muito delicada e ela não acrescenta em nada. Até as leis da Copa aí estão sendo adaptadas por algum momento, como se esse pequeno momento não fosse suficiente para que uma coisa muito maior aconteça. Mas amém. Né? Vamos voltar aqui. Não cobiçosos de sorte da ganância. Irmãos, a gente vê muito dinheiro, muita pessoa de poder dentro das igrejas. Não sejamos interesseiros, não sejamos calculistas, sejamos amorosos, façamos valer o testemunho de Cristo, que seja com amor. Né? Aqui tem mais uma qualidade: conservando o mistério da fé e consciência limpa. Irmãos, nem tudo é natural e nem tudo é óbvio. Algumas coisas a gente tem que profetizar na vida das pessoas: o irmão vai dar certo, mas você tem que ter fé, porque se pela fé da pessoa não for bastante, pela sua fé Deus faz.
Aqui a palavra fala que as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Estevão, ele conseguiu, mais para frente, se a gente olhar no livro de Atos aqui, fala que Estevão realizou milagres. E ninguém olhava para ele como se ele fosse um simples diácono. As pessoas já viam ele como uma pessoa que também era capaz de fazer milagres. Aqui vocês não são menores do que ninguém. E nem maiores, somos todos iguais perante Deus, como o pastor Alberto falou, somos almas. Só que a fé em Cristo, a liberdade que a gente dá para que Ele age em nossas vidas, é o que vai determinar, o quão grande Deus se fará no nosso testemunho. Vamos continuar aqui, para as mulheres agora. Respeitáveis, não maldizentes. Isso aqui é muito sério, porque respeitáveis, geralmente, as mulheres gostam de conversar. E não é o caso de todas, e nem caso só de igreja. Mas se nós somos de uma igreja, nós já estamos separados das pessoas do mundo. Nós temos que ser diferentes, porque nós somos novas criaturas. Ou pelo menos, alguns ainda virão a ser, mas no caso aqui, como são todos os diáconos, a gente tem que pressupor que todos já foram transformados por fora e por dentro, porque começa a mudança por dentro. Então, o que a gente percebe? Não maldizentes, invejosos, aqui eu coloquei algumas observações: invejosas, fofoqueiras e briguentas. Irmãos, aqui não é lugar de desfile de moda, aqui não é um lugar onde você ou deixa de ser pelo que você mostra, no que não acrescenta. Por exemplo, não é um brinco, não é um perfume, não é um sapato, não é uma saia, enfim. O que conta é o seu coração. Diante de Deus são todas mulheres e todos homens. O que muda é o coração, voltado a Cristo. Aí vamos aqui: temperantes, de bom comportamento, fiéis em tudo, dispostas a ajudar e proatividade. Irmãos, Deus já criou a mulher desde o princípio com a intenção de que ela servisse o homem. E aqui no caso, todos são servos de um único homem, que é Jesus Cristo. Se a gente não serve o homem que a gente vê, como serviríamos ao homem que a gente não vê? Isso é só para pensar, para que seja pensado. Eu não quero afrontar ninguém, estou apenas usando a palavra de Deus. Após toda essa observância, a gente volta para Atos, capítulo 6, versículo 6, para a gente concluir aqui essa primeira parte. Atos 6, 6, novamente. Então, o que diz no Atos 6, 6? Vamos lá. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, irmãos, depois de experimentado e depois de ser mostrado irrepreensível, a necessidade de uma liderança consagrar, de uma liderança tornar isso público, orando, lhes impuseram as mãos. A partir deste momento, a pessoa assume um ministério de fato. Aqui no caso, vou ressaltar que as passagens aconteceram em momentos diferentes, mas o apóstolo Paulo, ele aprendeu muito a ensinar Timóteo, então eu organizei dessa maneira aqui, só para ficar mais fácil de entender. E agora que a gente já observou, como os diáconos são apontados e como que a liderança analisa, vamos ver uma coisa que eu batei aqui de manutenção comportamental. Voltamos agora para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 ao 16. Por gentileza, irmãos. 2, 14 ao 16. Vamos lá. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí, versículo 16 agora. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Irmãos, aqui a palavra fala muita coisa, e eu quero observar pequenos trechos dos versículos. Vamos lá, qual é a primeira coisa que é dita aqui? Manejar bem a palavra da verdade. Mas não basta você ser uma pessoa de vigor, uma pessoa bem apresentável. Sem a palavra de Deus, você é um homem como outro qualquer, ou uma mulher. Nós somos seres e criaturas falhas. Por isso que a palavra é aquela que vai fazer a gente acertar, ainda que todo o resto possa nos julgar como errado, como diferente, como aquele que quer aparecer. O profeta,
como disse o pastor Toninho, é aquele que vem para corrigir. Ele vem para falar, ele vem para mostrar, ele não vem para chegar e fazer a vontade dos homens. Se Deus te direciona, não importa o que o irmão vai falar, Deus é quem direciona, ele que está no comando. Então, a gente tem que saber que a palavra de Deus é aquilo que vai nos acrescentar, que vai nos transformar de fato e nos preparar para a vida do Senhor. Evitar falatórios inúteis e profanos. Irmãos, não discutam pontos de vista quando uma ordem já é pré-estabelecida. Não sei se seria uma ordem, por exemplo, vamos todos limpar o salão. Aí um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e aí acaba que começa um papinho daqui, ó, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso não vai acrescentar em nada. Vamos obedecer a ordem da liderança, não vamos perder tempo, agora os desnecessários. Muitas coisas a gente deixa de receber de Deus porque a gente não dedica o tempo à obediência. A gente fica preocupado com o outro. Irmãos, deixa que Deus já está cuidando do outro. Seja você e o outro. Vamos aqui, ó, apartar-se da injustiça. Se você é ciente do que se passa à sua volta e você sabe que está havendo uma coisa errada, você pode agir como um pacificador, uma pessoa que faz a palavra de Deus valer, haja. Ah, mas eu não tenho que meter o dedo em lugar nenhum. Irmão, se você recebeu a direção de Deus, é dedo de Deus que você vai pôr, não é o seu. Ele que se entenda com Deus, ou a pessoa que se entenda com Deus depois. Façamos a palavra, não tenhamos medo de agir. Né? Aqui, ó, faça o que se purifica, torna-se útil. Isso aqui já é uma outra passagem que eu estou acrescentando aqui, ó. Faça o que se purifica, torna-se útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O que é a purificação, irmãos? Purificação é santificação. É deixar passar. Esqueçam o que vocês fizeram, esqueçam a vida antiga, olhem para frente, limpem-se com a palavra de Deus. A gente não deve ficar preocupado em nos destacar. Deus, no momento certo, vai te levantar e vai te honrar. Deus, Ele sabe o momento certo, mesmo que a gente seja, de repente, uma pessoa que não brilha tanto quanto gostaria, por exemplo, na igreja, diante de Deus a nossa importância é imensa. Porque se estamos aqui, olha quantas cadeiras estão vazias. Todos estão aqui porque Deus trouxe, Deus se importa. Se Deus não ligasse, não ia falar nada, não ia nem se preocupar em fazer uma coisa como essa. Mas estão aqui. Estão aqui porque Deus quis que vocês estivessem. Olha aqui outra coisa. Fugir das paixões da mocidade. Irmãos, isso aqui é muito delicado. Paixões da mocidade não significa coisa de jovem, não. É coisas que há muito tempo, às vezes, podem comprometer o coração da pessoa quanto à obra de Deus. Desviam ela do caminho. Paixões da mocidade são coisas que, às vezes, a nossa natureza antiga tinha a tendência a se direcionar a ela. Por exemplo, a bebida, por exemplo, a prostituição, por exemplo, o vício. Né? São exemplos de coisas que eram antigas e não fazem mais parte da vida da nova criatura. Todos foram mudados, ou pelo menos deveriam ser. Outra coisa, justiça, fé, amor e paz refletem coração puro. Irmão, se você é uma pessoa boa, faça o bem. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em fazer o bem, ore a Deus para que Ele mude o seu coração. Porque se você está aqui, com certeza Deus tem algo de bom em você. Os olhos do homem não enxergam nada além do que aquilo que a gente vê aqui na frente. Mas os olhos de Deus enxergam o interior. Sabem que, por mais que possa haver sujeira na natureza pecaminosa do homem, há algo de bom. E esse pequeno algo de bom vale muito diante de Deus, porque é o suficiente para ele ser engrandecido. Aqui, ó, evitar questões insensatas e absurdas. Não discutam coisas que não vão edificar, que não vão trazer a paz e que não vão contribuir para o crescimento da pessoa que está à sua volta. O silêncio, ele é uma virtude do sábio. Muitas vezes a gente tem que pensar, medir dentro do coração e aí sim praticar. Se não passar na balança do Espírito Santo, que é o que age no coração da gente, não faça. Muito cuidado. E outra coisa, ser brando com todos, não fazer acepção de pessoas. O rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro, ainda são almas de Deus. Tá? Atos para instruir, pacientes, disciplinando com mansidão os que se opõem. Não queira impor o seu ponto de vista na força. Não queira mostrar que você está certo convencendo alguém. Você expõe, se aquilo gerar discussão,
o mais sábio é aquele que encerra, fala, ó, não dá para conversar porque para mim não serve. Eu venho para conversar, não venho para brigar. Amém. Pequenos hábitos, né, ou coisas que talvez eu precise mudar. Eu vou, aqui, eu relatei rapidamente assim, todos temos manias, coisas particulares e até secretas, que só compartilhamos com pessoas próximas, ou às vezes nem com elas. Por outro lado, temos mais em comum com a maioria das pessoas do que podemos imaginar. Um ponto aqui que eu destaquei rapidamente é, a gente tem o hábito de querer moldar as pessoas. As pessoas não são como nós queremos, elas são como elas são e tendem a ser como Deus quer, à medida que dão liberdade. Então, assim, os nossos líderes, se estão na posição de liderança, Deus o colocou, porque toda autoridade, diz a palavra, é constituída por Deus. Jesus disse a Pilatos que se a autoridade não fosse dada do Pai, ele não teria autoridade nenhuma sobre o seu Jesus. Então, assim, se está na palavra, honremos o líder. Ah, mas ele está errado. Ele ainda é o seu líder. Você pode até saber mais, pode tentar orientar e conversar, mas se ele deu a palavra final, irmãos, Deus vai tratar diretamente com ele. Não se preocupe. Cada um vai responder por si diante de Deus, porque a salvação é uma coisa individual. Então, aqui, ó, temos o hábito de voltar os líderes. Queremos que sejam sociáveis, ponderados, experientes, sábios, confiantes, visionários e otimistas. Não estamos dispostos a tolerar fracasso, nem queremos líderes de nariz empinado. Assim, o que acontece? Construímos um padrão mental de perfeição que ninguém pode alcançar. Então, não é o seu líder o seu problema, não é o seu irmão o seu problema. Muitas vezes, a gente tem que mudar o problema dentro de nós. Vamos mudar a visão que temos o problema. Poxa, a torneira está vazando água, o que eu vou fazer? Vou chamar um encanador, vou fazer isso daqui, ou eu vou só fechar a torneira? Depende da situação prática. É fácil. É questão da gente querer agir. Aí aqui, ó, vamos para o livro de João agora. Livro de João, capítulo 21, versículos 15 ao 23. João 21, versículos 20 ao 23. Aliás, 15 ao 23. Aqui é uma passagem sobre Pedro. Eu quero compartilhar com vocês, que é muito interessante aqui, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Vou parar aqui um pouquinho. Os irmãos não sei se sabem, mas quando Pedro morreu, ele foi crucificado como Jesus, mas ele pediu para que sua cruz fosse tirada ao contrário, porque não era digno de morrer como Cristo morreu. Ele pediu para que a cruz fosse tomada de ponta cabeça. E aqui é só para ilustrar, mas vamos continuar aqui, ó. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguir um discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se quero que ele permaneça vivo até que eu venha, que te importas? Irmãos, eu vou variar aqui esse texto dos irmãos aqui. O que está acontecendo aqui? Jesus estava tentando restaurar Pedro e queria mostrar uma coisa muito séria, muito interessante para Pedro. Que Jesus, ele sabia que Pedro tinha várias qualidades e que, em princípio, ele era, segundo a ordem de Jesus, que disse que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja, então ele era líder dos apóstolos. Aí o que aconteceu ali? Jesus esclareceu a questão. No caso aqui, como Pedro estava preocupado com João,
Porque Jesus falou com Pedro. E Pedro, então, versículo 20, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo que Jesus amava. Ou seja, Pedro queria estar sozinho com Jesus, e naquele momento, ele viu João, indo atrás. Olha o que aconteceu aqui, Jesus esclareceu a questão. João era responsável por João, e Pedro era responsável por Pedro. Cada um deles tinha apenas um chamado ao qual dar atenção, era o siga-me. Pedro chamou o Senhor, Jesus chamou Pedro e chamou João. Então, independente de quem seja da posição, nós devemos seguir a ordem principal, que é o que vai mudar, é siga-me. Então, se você é Pedro, você se importe com você. Se você é João, se importe com João. Cada um se importa consigo mesmo, e o resto, o próprio Espírito de Deus une e faz andar em concordância. E aqui vem a questão, o que Jesus percebeu em Pedro? Quem queria querer uma pessoa emotiva, hesitante e incitadora, que liderasse o povo de Deus? Quem queria querer uma pessoa dessa? Jesus queria, por isso que ele trabalhou em Pedro. Depois de Pedro reconhecer sua própria inadequação, sua total incapacidade de cumprir seu destino, exceto pela obediência, a sua única responsabilidade, ele se tornou líder firme como uma rocha sólida. E conforme vemos o desenrolar da história do livro de Atos, observamos que Pedro manteve seus olhos em Jesus, e enquanto isso, os outros fizeram também. Então, se o líder mantém o foco, todos o sigam e todos manterão o mesmo foco. E o seguiram aos milhares. Aí, o que acontece? Precisam-se de mais Pedros hoje. Então, hoje, até os líderes são essenciais para que tudo flua bem. E aqui, agora que a gente analisou isso aqui, eu quero destacar para os irmãos aqui que nós somos servos e nós não somos secretários. Ninguém vem à obra de Deus para chamar a atenção. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu, e infelizmente só há dois tipos de autoridade que podem tem condição de exercer julgamento, que é magistrado, você ser juiz de direito, ou ter morrido na cruz pelos pecados. Do contrário, a gente não está em posição de autoridade nem de julgar nada. Caso nos enquadremos numa delas, não temos autoridade para isso. E eu quero agora aprofundar um pouco mais sobre as virtudes do servo. Devemos ser autênticos, capazes de reconhecer as fraquezas, que foi o que o pastor Herberto falou. A gente, se não tem condição de fazer, sejamos honestos e francos que o corpo é um coletivo. Um braço só não faz o que a perna faz, a cabeça não faz o que o pé faz, e nem o tronco o que a orelha faz. Então, sejamos autênticos e sabemos reconhecer que temos fraquezas. Devemos ser humildes. Quando formos confrontados, não mostrar espírito defensivo. A gente tem que se responsabilizar pelo que a gente faz. Somos todos maiores de idade e todos cientes dos atos. Nada se tem a perder e nada a provar. Apenas não devemos ser evasivos ou nos desviar da culpa. E agora, vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Porque a outra característica vai estar aqui, que é a sinceridade absoluta. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Pelo que, tendo este mistério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, meditamos todas as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem alterando a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, sinceridade absoluta aqui, em 1 Tessalonicenses 2, 3, 4 também. Diz a mesma coisa, em outras palavras aqui. 1 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Os irmãos podem olhar aí. Então, aqui, só para seguir adiante, rapidamente, eu não vou ler essa passagem porque eu estou um pouco atrasado. Nada de segundas intenções, nada de querer se aproveitar ou manipular, nada de superficialidade verbal. Ou seja, o que você falar, seja sincero, não disfarce as suas intenções nas suas belas palavras. Então, sejamos sempre francos, com sinceridade absoluta. E aqui a gente nota que há dois tipos de motivação pela qual todos os seres humanos estão sujeitos, mas principalmente os da igreja, que é o interesse pessoal e a glória de Cristo. São as duas motivações que nos levam a seguinte, deveriam nos levar ao seguinte pensamento: se você age por interesse pessoal, você sabe o seu interesse, mas se você age para a glória de Cristo,
você tem que se perguntar como posso contribuir e não o que ganho com isso. Esse não é o pensamento de servo. Quem é servo pergunta o que posso contribuir e não o que ganho com isso. E alguns aqui esclarecimentos que autoestima é diferente de egoísmo, imagem própria negativa é diferente de humildade. A gente tem que ser atento porque às vezes as pessoas parecem humildes, mas elas estão com problemas. Devemos nos preparar a ajudar as pessoas que estão à nossa volta, de modo que em algum momento nós também poderemos acabar precisando da ajuda delas. Então, se a gente nota que a autoestima está diferente e a imagem própria negativa não é a mesma coisa que humildade. Autoestima envolve confiança e associada a trabalho coletivo. Imagem própria negativa pode denotar complexo de inferioridade e humildade tem que fazer parte da conduta de todo servo. Ninguém, como eu já disse, é melhor do que ninguém, nem pior. Somos todos iguais e o coletivo é o que faz a diferença. Nunca pensemos que o fulano se destaca aqui, o fulano se destaca ali, porque há um momento para tudo. Todas as coisas são feitas, segundo Eclesiastes 3, no tempo certo e assim elas têm que caminhar. E aqui, pontos a serem aplicados. Mais uma vez em 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos aí em 2 Coríntios 8, dos versículos 1 ao 5. 2 Coríntios 8, versículos 1 ao 5. Olha o que aconteceu nas igrejas da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Ora, para vocês verem aqui, o povo da época não tinha muita coisa, e o que aconteceu superabundou em generosidade, porque eles testemunham na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos roubos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se de si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então, irmãos, o que está falando? Que a gente deve ser anônimo quando vamos fazer alguma coisa em particular. Não queiramos aparecer e falar, irmão, eu fiz para você. Lembre-se que Jesus é maior. Agora irmãos, eu faço porque Deus está na minha vida e porque Ele merece agora. Eu faço pelo Senhor. Outra coisa, voluntariamente, não se sinta na obrigação de ajudar, mas o servo por si só, ele necessita de servir, porque senão não é servo. Abra o seu coração, sirva voluntariamente, com prazer, generosamente, como diz aqui, a palavra que eles lá serviram generosamente, deram mais até do que tinham, não quer dizer só dinheiro. Deus olha tempo dedicado à obra, olha uma vassourinha, olha uma coisa de banheiro, Deus olha uma ajuda ao pastor que está carregando amado, muita coisa, tudo isso Deus olha, nada passa em branco diante dos olhos de Deus. E outra coisa, pessoalmente, nem sempre o que a gente vai fazer, ele necessita da nossa presença, mas tem coisas que, se a gente puder estar presente, que dizer que não se pode agora a si mesmo à distância. Às vezes é um abraço, de mão, um conforto, tudo isso é válido. Irmãos, isso tem um valor enorme. Hoje em dia, a internet, as coisas, tudo afastam as pessoas, não juntam. O povo de Deus tem que ser unido. E que união que é essa que você fala para o irmão lá em São Paulo, pelo telefone, e você nem toca, não sabe nem se a pessoa está bem, você só vê o que ela espera, não dá para medir emoção por aquilo. Mas agora, tem 3 pontos aqui que também devem ser analisados. A gente deve dar, como eu falei aqui, não precisam abrir, mas Lucas 9, 23, que fala sobre a obrigação diária. Jesus fala que quem quer seguir, negue-se a si mesmo e siga. E aqui, o perdão, irmãos, ao momento em que somos mais semelhantes a Deus, preocupamos, mas aqui tem uma coisa séria. Perdão. Quanto ao perdão, a prática não é questão de disciplina, é pré-requisito do serviço autêntico e suas provas são muito difíceis. Efésios 4, 31 e 32. Por gentileza, irmãos. Efésios 4, 31 e 32. Vamos lá então. Efésios 4, 31 e 32. Longe de
toda amargura e cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério que o que desmonta geralmente uma igreja começa pela ausência do perdão. O perdão é uma ferramenta que traz tanta bênção, traz tanta coisa da parte de Deus, que se a gente pudesse ver o plano espiritual, a gente jamais deixaria de perdoar alguém. Jamais. Porque algumas coisas são condicionais ao perdão. Por exemplo, se você quer ser perdoado, como diz aqui, ou como também, Deus Cristo nos perdoou. Se você ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, lá na frente de perdoai as nossas dívidas, ou nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores ou ofendidos. Como é que a gente vai falar uma coisa para Deus que a gente não faz, se o poder de Deus está na palavra? Se a gente está falando e não age, nós somos vistos como hipócritas, caras de pau, pessoas que não são capazes de fazer o que falam. E eu falei no começo, falou, irmão, cumpra. Se você lê a palavra, profetiza, vá em cima daquilo que você diz, não se desvie. Né? Aqui, vamos lá, Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. O caso do perdão, se a pessoa for uma pessoa culpada. Mateus 5, 23 e 24. Fica a palavra fala que você é culpado e você deve se reconciliar com o seu irmão. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres a voltar a tua oferta, a te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E, então, voltando, faz a tua oferta. Irmãos, contribuir na casa de Deus não é só você ofertar o seu dinheiro ou você ofertar o seu tempo. O seu coração tem que estar puro, tem que estar agradável diante de Deus. Deus rejeita a oferta de coração puro. Tem coisas na vida das pessoas que não acontecem porque as pessoas têm o coração trancado na hora de ofertar, na hora de fazer as coisas para Deus, e exigem de Deus, batem no pé, falam, Deus, eu quero, mas algumas são conscientes do erro, outras não sabem. Então, agora que sabem, Deus começa a provar e a pedir isso. Você sabe que você está errado, o Espírito Santo sempre avisa. Ah, mas eu não me escuto. Então está na hora de orar um pouco mais, porque o Espírito Santo fala. Aqui, ó, continuando. Isso, né, aqui, ó, 4 versos que eu destaquei: parar, ir, reconciliar e voltar. Ou seja, se você vai ofertar, primeiro você para, você vai, você se reconcilia e aí você volta. E o ofensor tem que tomar iniciativa. Ah, mas ele me magoou, não sei o que, não sei o que. Irmãos, o ofensor toma iniciativa, diz a palavra. Agora, caso você seja ofendido, Mateus 18, 21 e 35, também fala aqui o que pega. Mateus 18, 21 até o 35. É só a palavra, mas aqui não é nada que vem da boca do homem. A gente está fazendo aqui, no que salva. Olha lá. Mateus 18, 21 e 35. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes, meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não. Te digo que até 7 vezes 7. Não, aliás, te digo que até 7 vezes, mais 70 vezes 7. A parábola do credor, olha para vocês verem, que interessante. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: se paciente comigo, que tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, ou tocado, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou os seus conservos e lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então, seu conservo, caindo, lhe implorava: se paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-os na prisão, até que saltasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que tinha acontecido. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei naquela dívida toda por que me suplicaste.
Não devias igualmente compadecer do teu conservo, como também me compadeci de ti? E, indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um do seu irmão. Eu acho que aqui não é necessário desenvolver muito esse tema, não. O perdão é uma coisa muito delicada. E verdugo, só para quem não sabe, significa vara verde. Então, não vamos perder muito tempo em picuinha, é um boss, é ele que deve me procurar, é ele que deve fazer isso, é ele que deve fazer aquilo. Vamos agir com o coração íntegro, e agradável a Deus, porque realmente é delicado. O perdão horizontal, que aparece no versículo 28 e 34, é aquele mesmo que o servo acabou de ser perdoado, de cabeça dele. Ou seja, o primeiro que devia muito dinheiro. Ele, o maior, perdoou, e o outro menos não perdoou. Ou seja, não importa o tamanho da ofensa, importa que a gente deve ser maior do que as nossas ofensas, irmãos. Vamos continuar aqui. E outra coisa, esquecer. Nós devemos esquecer essas coisas. E como que a gente esquece? Rapidamente aqui, 1 Coríntios 13:5, mostra alguns exemplos de como a gente deve agir. É não guardar rancor, eu só vou adiantar aqui, 1 Coríntios 13:5, é não guardar rancor, como diz aí. Podem dar uma olhada, 1 Coríntios 13:5. Então, não guardar rancor. Aí tem lá para frente, não precisa abrir não. Estar acima das ofensas, está lá em Salmos 119, 165. Eu vou correr um pouquinho. E, principalmente, não fazer julgamento de conduta. Mateus 7. Mateus 7 é o principal aqui, irmãos. Mateus 7, do 1 ao 5. Esse aqui eu preciso dele. Esse aqui, coisa séria. Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados. E com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês no ardeiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o ardeiro do teu olho, quanto tens na trave do teu, que é a trave do teu hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, para tirar o ardeiro do olho do teu irmão. Então aqui, uma vida diferente começa com uma mente diferente. Se a gente não é capaz de fazer o que ficou para trás, para frente a gente não anda. Por mais que pareça que a gente está caminhando, algumas pessoas estão ficando. No espiritual é muito mais claro. Deus vê quem está caminhando para Ele e quem não está. Tem gente que fica bloqueando o reino de Deus assim, a porta está lá, mas não entra, fica só em volta. Assim, Então assim, vamos abrir o olho e vamos acertar. Deixemos de lado o preconceito, deixemos de olhar o visível, porque tem gente que só acredita naquilo que vê. Tomé foi assim, mas ele foi o que Deus disse que não era tão feliz quanto aqueles que crescem sem ver. Parem de dar ouvidos a homens e busquem ouvir a Deus. Muitas vezes é melhor a gente orar e pedir orientação para Deus do que ouvir conselhos humanos, porque às vezes Deus quer falar com a gente pessoalmente. Parem de olhar superficialmente, mas olhem com profundidade. Nem tudo que parece é o que é. Muitas vezes Deus tem propósitos que a nossa visão não alcança. Então, olhemos com profundidade, com os olhos espirituais. Chega de ideias pré-formadas ou mentalidade negativa. Irmãos, o que você sabia até aqui, da sua vida, da sua experiência, é uma outra coisa que Deus quer te ensinar. A experiência agrega, ela não determina. Então, assim, a sabedoria de Deus é muito maior que o conhecimento secular, é muito maior do que todas as coisas que a gente pode dizer que temos conhecimento. E, acima de outras coisas, tem aqui, parem de oferecer resistência à palavra de Deus. Quando a palavra aconselha a gente ser generoso, a gente ajudar, a soltar em vez de prender, a gente pensa que aquilo não vai dar certo. Quando Deus fala, não, pessoal, vamos fazer uma oferta alçada, vamos ajudar a igreja, vamos fazer um movimento para isso. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir isso, vou pagar minha conta. Não, meu irmão vai dar mais que eu, que é mais importante do que eu, os outros têm mais condições, então eles que ajudem. Não ofereça resistência à palavra de Deus. Não pensem vocês que Deus não olha, porque Deus olha isso assim. Aí, o que a gente percebe? Em 2 Coríntios 10:5, rapidamente, o pastor já leu, não sabia. Levanta o cativo todo pensamento a Cristo. Só assim a gente sai dessa mentalidade. Leva o pensamento cativo a Cristo. É Ele que determina. E aí, quem que já ouviu uma pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? Todo mundo já deve ter ouvido uma coisa como essa. Mas se perguntassem para Jesus o que Ele gostaria que cada um de nós fôssemos, alguém sabe dizer o que ele diria?
Ele diria servo, com certeza, porque ele veio e foi servo. Então, aqui, irmãos, ó, não precisam abrir. Eu só vou dizer, ó, hipocrisia é antônimo de serviço, né? E nós não somos fariseus, nós somos servos. Ou nós somos fariseus? Fariseu é aquele hipócrita que fazia uma coisa para aparecer, mas por dentro era outra coisa. Quem quiser saber mais sobre isso aí, Mateus 23, 25 e 28. Aí Jesus fala um monte para esse povo, mas não precisa ler. Ó, nós devemos ser pacificadores, que é aquele que primeiramente está consigo mesmo, está em paz, tranquilo, sem agitação, né? E a gente está aqui para evitar brigas e não provocar. Nós devemos edificar, não precisa ler, Provérbios 14:1, controlar a língua, né? Usamos para curar e não para ferir. Aqui nós temos que não se irar facilmente e sermos humildes e confiantes. Irmãos, além disso, né, Jesus nos chama como sal da terra e luz do mundo. Depois que nós temos essas qualidades, se nós somos sal da terra, quais são as características do sal da terra? Né? O que é o sal? O sal é polvilhado e espalhado, ele não é derramado, ele não é jogado de qualquer jeito. Sejamos transparentes, né? O sal, ele aumenta o sabor, mas ele não aparece, né? E não se assemelha a nenhum outro tipo de tempero, né? E quanto à luz do mundo, foi um atributo que Jesus deu a si mesmo, e ele, se chamando de luz do mundo, também nos chamou de luz do mundo. Não, isso é forte, isso é grande, né? A luz é muda, a luz indica a direção e a luz atrai a atenção, né? E outra coisa, não espere reconhecimento de homens. Deus manda dizer que Ele vai recompensar todas as coisas. Ó, nada de possessividade com aquele a quem servimos. Obediência significa envolvimento pessoal. Obediência exige um altruísmo como o de Cristo. Altruísmo, para quem não sabe, é você dar-se de si mesmo para servir alguém. É você se entregar de boa alma e coração. E obediência exige felicidade. Né? Aqui, agora eu vou entrar numa parte legal, que é a parte que estava faltando. Até então a gente só ouviu, né, pedreira. Agora Deus promete coisas interessantes para a gente aqui. Ó, algumas promessas do servo fiel aqui. O que Deus promete? Abra aí, irmãos, em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58 é a primeira coisa que Deus fala para a gente aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho, não é vão. Aleluia. Primeira coisa. Outra coisa legal. Gálatas 6, 9 e 10. Vai para frente aí, que agora é hora de receber. Já ouviu bastante, agora a parte 8. Gálatas 6, 9 e 10. Vamos lá, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não desfalecemos, ou seja, sem desânimo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Né? E outra coisa, né? Agora é a melhor parte, irmãos. Ó. Isso aqui, vocês não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos aqui, porque é muito fero o que Deus promete. Olha a grandeza disso aqui. Deus promete coroas, né, para todos aqueles que servirem. Nós temos aqui 5 coroas que Deus oferece. A primeira delas é a coroa incorruptível. Não precisam abrir, né? 1 Coríntios 9, 24 e 27. Vou ler para os irmãos. Essa recompensa é prometida àqueles que vencem a corrida da vida. Né? Aqui, o que Jesus fala? Aqueles que conseguem dominar a carne, né, que se colocam e se dão aos bens, se colocando debaixo do controle do Espírito Santo e não se deixando escravizar pela sua natureza pecaminosa. Em outras palavras, pessoas que praticam as verdades, né, do livro de Romanos, mas não necessariamente, senão não vai dar tempo. A coroa de exultação. Essa é a coroa que será dada, o qual o galardoado se regozijará e se gloriará. Essa coroa dos ganhadores de alma. Aqui, ó, coroa de exultação. Filipenses 4, 1, para quem quiser anotar, e 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. A primeira coroa está em 1 Coríntios 9, 24 e 27. 1 Coríntios 9, 24 e 27. A segunda, Filipenses 4, 1 e 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. A terceira coroa é a coroa da justiça. E está em 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que é a coroa da justiça.
A coroa de justiça também será dada àqueles que viverem cada dia na expectativa da iminente volta de Cristo. Ou seja, se você realmente é uma pecadora, você espera ansiosamente para que Cristo volte. A quarta coroa é a coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. E esse é o galardão que está à espera daqueles que sofreram nobremente durante a vida terrena. E não só eles, mas para aqueles que suportam essas provações e ao mesmo tempo amam o Senhor. E a última coroa, coroa de glória. 1 Pedro 5, 1 ao 4. Esse galardão é prometido àqueles que fielmente pastoreiam o rebanho de Deus, de acordo com as exigências expressas. Os pastores que cumprem essas exigências espontaneamente, com todo tipo de dedicação, se dispensar sacrifícios, humildade e desempenho, receberão essas coroas. Então, irmãos, Deus não só cobra, não só bate, mas Ele acarcia e promete grandes coisas que não virão muitas vezes aqui. Elas virão na nossa próxima oportunidade de estar com Cristo na eternidade. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao pastor também. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos quase encerrando, irmãos. O relógio do pastor Pedro está no horário que meio-dia. 11 horas. Nós temos 3 partes agora no sorteio. A parte agora é contemplar, os irmãos se inscrevam aqui através do sorteio. Eu tenho algumas camisetas aqui.